Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que eu gostaria que você explicasse é o seguinte, porque o que acontece? Quem coloca o cara lá, o Supremo, os ministros do Supremo, é o presidente. Sim. Aí o presidente vai lá, escolhe, aí passa pelo Senado, que é onde o Cajuru faz parte, eles falam, tá aprovado, vai para lá. Agora apareceu esse pedido de impeachment, que é o pedido que você colocou pro presidente do Senado, e ele vai falar, agora nós vamos dizer se o Careca fica ou se ele vai embora. Quais são os pontos principais que vocês colocaram aí pro Careca ir embora? O que isso tem, o que você pode... quais são os pontos principais desse pedido de impeachment do Careca? Emílio, como são vários, eu vou te colocar os principais. Nós começamos pelo trabalho dele aí em São Paulo, na Secretaria de Segurança Pública, e exibimos todas as denúncias feitas. Passamos por ele no Ministério da Justiça, no governo de Michel Temer, tudo o que ele fez. Chegamos ao Supremo Tribunal Federal, onde ele aí apresentou o que há de pior em um ser humano, qual seja, a arrogância, né? Existem dois sentimentos que ninguém confessa: inveja e arrogância. Todo mundo confessa tudo, até traição. Inveja e arrogância ninguém confessa. E ele passou a tomar atitudes desastrosas, né? Comportamento em julgamentos sempre acompanhando o Gilmar Mendes. Portanto, o seu voto sempre era absurdamente criticado em todo o Brasil. Nós colocamos todos esses votos, apresentamos todos eles, todos os julgamentos. E chegamos a um momento da falta de respeito à Constituição quanto à liberdade de expressão, quando ele quis fechar 2 veículos de comunicação. Olha que ponto que ele chegou, ele sozinho. Quis fechar 2 veículos de comunicação e tentou de todas as formas, né? Daí ele vai e rasga literalmente a Constituição ao votar a favor da reeleição dos presidentes da Câmara e do Congresso, Maia e Davi. Depois ele volta a desrespeitar a Constituição ao prender um deputado federal. Lembrando que o meu pedido de impeachment não tem nada a ver com o caso do deputado federal Daniel Silveira, porque ele errou, ele extrapolou, ele passou da primeira página. Então eu não me baseei em prisão. Apenas disse que para prender um deputado, você tem que respeitar um artigo que se chama 53, que é o direito inviolável da liberdade de expressão, exceto se ele passar da bola. Aí você entrega o caso para a Câmara e ela passa por o Conselho de Ética para cassá-lo ou não em função do que ele falou ou do desrespeito dele a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, prendê-lo de imediato, não. Então, esse aqui é um resumo, a questão das fake news, tudo. É um resumo do que ele fez, do comportamento dele. Foi realmente uma puxada de capivara, né? Daí ter sido considerado o pedido de impeachment mais embasado. Eu ouvi juristas aí de São Paulo, daquela época que você acompanhou, triste, da minha carreira na Band, na Rede TV, que tinha processo toda hora contra mim. Portanto, eu tive orgulho de ser defendido pelos melhores juristas do Brasil, e eu fiz questão de que eles, né, analisassem o texto, mudassem, fizessem alteração, para que a própria Advocacia Geral do Senado não veja nada de errado no pedido de impeachment. E do jeito que o Alexandre de Moraes se comporta, ele já merecia impeachment já há algum tempo. Antes dele, merecia o Gilmar Mendes. Depois do Gilmar Mendes, não há nenhuma dúvida que ele e Lewandowski são as figuras mais tristes. Mas, Cajuru, mas isso nunca aconteceu no Brasil, né? Do impeachment de ministro. Na história do Brasil? Infelizmente não, Emílio. Nunca aconteceu. Tem mais de 20, Emílio, pedidos de impeachment engavetados no Senado Federal. E por que engavetados? Por causa de rabo preso. Quando eu pedi o impeachment do Gilmar Mendes e fui um dos primeiros a assinar a CPI da toga, o que fez o ex-presidente Davi Alcolumbre? Ele literalmente negociou com o Supremo Tribunal a vida dele. Eram 2 investigações graves contra ele no Amapá, perfeito? E ele simplesmente arquivou os nossos pedidos e o Supremo fez o quê? Arquivou as investigações contra ele.
Esse é o famoso toma lá da cá, que aconteceu sempre. É o Brasil que vocês falaram, que nós, infelizmente, ficamos envergonhados todos os dias. Ô Cajuru, e você, eu queria perguntar, também sou seu fã, assistia muito você na época do esporte, sou um fã incrível, incondicional de você. Eu queria saber agora do Cajuru, porque você tá pegando o impeachment, eu já vi muitos ataques de você com o Gilmar Mendes, você tá mexendo ali com uma alta cúpula incrível. Eu queria saber de você, não do senador, da pessoa física, se você teme alguma represália, você já teve alguma chamada, queria saber de você, de tudo isso que você está articulando. Então, Marinho, uma vez eu fiz o programa Pânico, entre tantos, com o Emílio e a equipe, e eu falei algo que eu não esqueço até hoje, eu tenho no meu arquivo gravado. Eu não tenho medo de rigorosamente nada, perfeito? Eu sou apóstolo Paulo, Filipenses, entendeu? Morrer é lucro, viver é Cristo. Morrer é como antes de nascer. Então, quem viveu em Goiás, e o Emílio sabe melhor do que vocês, tudo que eu vivi, mulher violentada, mulher que eu falo esposa violentada, rádio caçada, tudo isso foi quando eu fui para a Rede TV e virei amigo de toda a equipe do Pânico, porque nós trabalhávamos juntos, e ali eu tive apoio dos meus amigos, dos meus irmãos, do Alberico, que era o diretor, porque a minha esposa teve que ir embora para Nova York, para os Estados Unidos, porque ficou traumatizada, evidentemente, né? Uma violência daquela, cometida pelo ex-governador Marconi Perillo. Então, de tudo que eu passei, eu não tenho medo de nada, e eu não sou mentiroso, como muita gente que fala assim, eu estou sendo ameaçado. Marinho, se você está sendo ameaçado, você tem que provar. Porque você tem um telefone que grava. Se o sujeito está te ameaçando, grava. E depois mostra para a imprensa. Aqui, gente, a voz dele. Me ameaçando de morte. Né? Se o sujeito está te ameaçando de outra forma, prove. Então, a única coisa que aconteceu comigo, em relação à ameaça, que não foi ameaça, foi claramente, e que o Emílio acompanhou também, foi perda de emprego por causa de censura, literalmente, porque a minha cabeça foi pedida. O Emílio lembra. Vocês são jovens, talvez não se lembram. E eu fui demitido ao vivo em 2004 pela Band, em junho, naquele jogo Brasil e Argentina no Mineirão. Pedido ou a mando do hoje deputado que virou representante das relações exteriores na Câmara, pasmem, Aécio Neves. Sim, foi uma bela treta. Ele falou ao vivo, você lembra? Isso aí polemizou. Isso aí foi na entrada do estádio, né? Isso, ele tava falando, metendo pau. A gente lembra.